Fala aí, Dev, suave? Então, nesse tutorial aqui eu vou estar mostrando um pouco sobre estrutura de dados usando Swift. Aqui eu criei esse playground, eu chamo ele de Data Structures, você pode criar um seu também. E aqui eu tenho essa variável, né, chamada data, e eu tenho todos esses valores aqui em string. Então, imagina assim, imagina que você está lendo um log, e toda a informação desse log que vem, chega para você, ela tá toda em string, né? Então, tipo, e o que eu quero fazer? Eu quero arrumar, né? Eu quero organizar esse log e quero pegar essas informações. Então, para isso, eu vou tá criando, né, algumas estruturas aqui para organizar e deixar melhor, mais fácil de entender e mais fácil para manipular esses dados também. Então, eu vou começar pegando, né, separando esses componentes aí dessa string. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada users, vou criar essa constante aqui. E do data eu vou dar um data.components separado de by. Aqui eu vou passar um ponto e vírgula. Porque aqui na minha estrutura do data, se você for ver, cada um dessas informações, né, ela está separada por um ponto e vírgula aqui, ó. Então, cada um deles aqui, cada ponto e vírgula quer dizer que é informação de um usuário diferente. E aqui eu vou estar fazendo um for, né, nesses users aí. Eu vou dar um for user in users aqui. E eu vou printar, né, essa informação do user, só para ver se eu estou pegando certo. Aí beleza, ele já separou aqui para mim, né? Então, tipo, eu tenho todos os usuários aqui dessa string. E o que que eu vou fazer? Eu vou começar a ajeitar, né, ele, né? Então, eu vou começar a criar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é ajeitar, né, os key pairs, porque se você for ver, eu tenho um ID e no meu ID aqui eu tenho um. Ou seja, no meu name aqui eu tenho user, ou seja, cada um deles aqui é um key pair. Então, eu vou estar criando uma variável para adicionar, né, todos esses key pairs aí. Que eu vou estar criando ela. Let key value pairs. Pronto. Aí eu vou dar um user.component, a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Ou seja, né, components, separated by. Aqui eu vou dar um vírgula e espaço. Esse vírgula e espaço é isso aqui. Então, cada um desses caras, para se formar um componente, né, esse aqui pair value, ele vai ser a continuação, né? Ou seja, esse nome aqui, o igual, e todo o restante aqui ele vai ser um key pair. Aqui eu vou dar um print, né, nesses key pair, só para ver o que está vindo. Key pair, key value pairs. Beleza. Então é o que eu falei, que ele está separando, né, cada um desses grupos. Aqui no caso ele cria uma lista, né, com cada um desses key pairs aí. O que eu vou estar fazendo agora? Agora eu vou estar criando um dicionário, né, para adicionar todos esses key pairs e eu conseguir manter o tracking deles. Eu vou criar uma var aqui, var user dictionary, vai ser igual. Aqui vai ser uma string. Beleza, eu criei meu dicionário aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que mapear cada um desses key pairs, ou seja, vou dar um for aqui nele, key pair em key pair values. E aqui o que eu vou fazer? Aqui para me achar, né, cada key pair, eu tenho que pegar o componente ou seja, eu tenho que separar ele pelo componente dele, ou seja, pelo igual aqui. Então é a mesma coisa que eu fiz nos anteriores, ou seja, let components igual, e caramba, pair ponto components separated. Podia copiar, né, para ficar mais rápido. Que o Xcode ele tá demorando até para mostrar qual que é a sugestão do código. Bom, aqui eu tenho meus componentes. Key pair aqui, por isso que ele não estava completando. Beleza, então aqui eu tenho os componentes, né, do meu key pair. Aqui eu vou printar eles de novo, para vocês darem uma olhada. Então aqui está cada um deles, né, ou seja, aqui do 1 tá o ID, o meu nome e o meu e-mail. Aí do 2 aqui está o meu ID, o meu name e o meu e-mail. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui para ficar um pouco melhor para a gente ver, né? Aí, pronto. Então o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou checar primeiro, né, para ver se eu conseguir extrair certo cada um desses daqui, né? Então eu vou dar um if components.count, não, count,
Se ele for igual a 2. Então aqui o que que eu vou fazer? Aqui eu vou passar essas informações para o meu dicionário, né? Então eu vou criar aqui a minha key, que vai ser igual ao component. Aí o 0 vai ser a minha key. E o meu value vai ser igual ao component 1. E aqui eu vou adicionar, né, no meu userDict. Vou adicionar esses valores. Então vai ser aqui a minha key, que vai ser igual ao value. Beleza? Aqui eu vou printar, né, para ver o que ele adicionou no meu userDict. Então, beleza, aqui ele criou cada um dos meus componentes, né? Ele criou. Agora eu tenho separado, né? Mapeado cada um deles. Então eu tenho um dicionário. Então agora ficou muito mais fácil de fazer as coisas, né? Porque como já está tudo mapeado, eu já consegui, né? Criar cada um dos componentes. Eu consigo manipular eles do jeito que eu quiser. Então aqui, se eu quisesse parar por aqui, já era, tipo, pô, já estava excelente. Só que o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar uma lista, né? Para me adicionar esses dicionários. Então eu vou criar aqui em cima. Criar um users dictionary vai ser igual uma lista de string, beleza. E aqui embaixo o que que eu vou fazer? Cada vez que eu criar, né, um novo dicionário, eu vou estar adicionando ele, então eu vou dar um append aqui, aí eu vou dar um user dictionary, beleza. Que eu estou adicionando, criando, e eu vou dar um print nessa users dictionary aqui. Beleza, eu tenho cada um deles aqui, né? Eu tenho a lista completa, então, tipo, de cada um dos meus usuários. Então ele já está criando, ele está colocando tudo, guardando tudo numa lista. Agora eu vou criar um modelo para eu conseguir mapear esse dicionário, né? Criar uma estrutura aqui para ficar muito mais fácil de eu fazer as coisas, né? Tipo, de eu manipular também e melhorar ainda mais o que eu já tinha feito. Então eu vou criar aqui uma struct, vou chamar ela de user model. Aqui eu vou ter let id igual a int, let name igual a string, let email igual a string. Beleza? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou mapear, né, todos esses caras. Então eu vou dar um user dictionary.map, que eu vou dar o transform dele, vai ser o meu container, que vai ser o que está guardando as informações do meu usuário, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, como o Swift ele trabalha com no safety, ou seja, você tem que fazer um software wrapping, que é você primeiro desempacotar aquilo que você está pegando, né, aquela variável que você está querendo pegar. Então aqui a gente vai usar uma estrutura chamada guardlet. Então a gente vai usar um guardlet aqui para fazer esse primeiro desempacotamento, né? Então a gente vai desempacotar todos os dados que a gente quer adicionar no nosso user model. Então aqui eu vou dar um get guardlet id é igual ao container. Aqui eu vou passar qual que é a variável do meu container que eu quero, que é o meu id. E aqui eu vou dar um else. Ou seja, se ele não conseguir fazer isso aqui, ou seja, se ele não conseguir desempacotar esse cara, eu quero retornar um erro, ou seja, eu quero retornar uma exceção para o meu usuário. Como que eu faço isso? Lá em cima eu vou criar um custom error. Então o Swift, né, ele é bem fácil de você criar um erro nele. É só você criar um enum e nele você pode chamar de custom error. E aqui o que, que eu faço? Eu implemento o protocolo de error nele. Então toda vez que eu causar um erro, eu vou olhar para esse enum, né, esse enum de error aqui que ele estende desse protocolo. E aqui eu vou criar cada uma das exceções para mim. Então, tipo, eu vou colocar aqui um parser, parse, parse container, vai. Beleza. Aqui eu tenho o meu erro de parse container. Então, o que que eu vou fazer? Toda vez que der errado, né, que der uma exceção aqui, ou seja, que eu não consigo desempacotar esse cara, ele tá até falando aqui pra mim, né, que toda vez quando eu faço um guard, ou eu retorno alguma coisa, ou eu dou um true. Então aqui eu vou dar um true. E eu vou passar o meu custom error. Ponto parse container. Beleza? Ele está falando ali ó, que agora eu tenho que usar um try aqui para conseguir fazer esse parse, né? Ou seja, transformar essa informação. Então eu vou adicionar o try aqui, ou seja, eu vou dar um try, eu vou colocar o ponto de interrogação. Ponto de interrogação significa o quê?
que eu não me importo se der certo ou não isso aqui. Eu posso descartar esse resultado, eu não vou me preocupar com o que está acontecendo aqui. E eu só quero executar esse código, então eu não me importo com o resultado que ele der nesse try catch aqui. Então eu consegui, né, criar meu throw, eu consegui mapear meu ID. Se eu conseguir mapear meu ID, de boa, tranquilo. Aí eu vou agora pro meu name, né? Eu vou dar um guardlet aqui de novo. E de novo, vou desempacotar desse container, né? A minha variável de name. E aqui, se não der certo, eu vou dar um throw. Vou dar um custom error. Parse container. O que a gente poderia fazer diferente também, a gente poderia colocar tudo junto, né? Tipo, em vez de fazer um por um aqui, eu posso colocar aqui, dar um. Aliás, é antes do else aqui. Eu posso dar um vírgula aqui e continuar fazendo. É bem comum, tipo, você fazer isso, né? Quando é uma parada bem mais genérica. Então, tipo, posso colocar outra aqui, né? O let. Ah, qual que é o outro mesmo? E-mail igual container ponto e-mail. Beleza. Tranquilo. Aqui ele vai executar, né? Ou seja, todos esses guardlet aqui. E se algum deles aqui falhar, eu vou retornar esse erro, né? O de parse container. Aí o que eu vou fazer aqui embaixo? Aqui embaixo, se tudo isso der certo, eu vou dar um return e eu vou criar o meu model lá, né? O meu user model. User model. Eu vou passar meu ID. Passo meu ID, meu name e o meu e-mail. Beleza? Aí que eu vou passar todas essas informações. Ele está reclamando, né, porque ele não consegue transformar isso aqui, essa em string, né, no caso no int. Então isso é bom porque agora a gente consegue até adicionar tipo, né, no nosso modelo. Antes aqui ele estava vindo tudo como um string. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai passar esse cara aqui para int primeiro, antes de adicionar antes de fazer, né, a adição lá no nosso do nosso modelo. Aqui ele vai reclamar porque ele fala que se ele não. O que acontece, né? Que é a parada que eu falei do um rap lá. Se ele der erro, né? O que vai acontecer? Provavelmente ele não vai conseguir parsear esse cara. Só que assim, tem outra coisa, porque eu tô fazendo um parse, além de eu desempacotar esse dado, né, do container, eu tô também querendo fazer um parse dele. Então o que acontece? Ele pode vir nada, ou seja, se eu fizer o parse ali de int e ele não conseguir transformar esse int, o que eu vou retornar pro usuário? Não vou retornar nada, entendeu? Então, tipo, aqui eu preciso dar um value default para ele. Eu posso passar aqui, aliás, posso passar zero aqui para ele, que é o quê? Que é o valor desse inteiro, que vai ser o zero ali, entendeu? Aliás, é uma string mesmo aqui que ele pede. Pera aí, deixa eu passar aqui. Então, ou seja, se nesse container aqui não vier nada, né, que eu consiga parsear, eu vou passar o quê? Vou passar um zero aqui para ele. Beleza? Poderia fazer diferente também, poderia, na hora que chegasse aqui, né, no caso, no ID aqui, em vez de eu passar o ID aqui, né, tipo, fazer o parse aqui e retornar, sei lá, zero pra ele, entendeu? Mas acho que aqui faz mais sentido porque já tem esse throw, né? Então, tipo, se qualquer coisa falhar, pelo menos eu retorno alguma coisa pro usuário, eu retorno esse zero. E aqui agora vamos testar, né? Vamos pegar, né, esse resultado agora. Então, tipo, agora eu quero pegar mesmo esse resultado do dicionário aqui, do mapping. Então, vou chamar ele de users model. E aqui eu vou remover esse cara, esse try. Só que aqui ele vai dar um warning pra mim, porque ele vai falar que essa estrutura de try, né, ele tem que estar dentro de um do. Então eu tenho que fazer esse do aqui primeiro. Eu vou jogar aqui dentro. E vou pegar meu cat aqui. Então esse é o try catch do Swift, né? Você tem uma estrutura de do, você tem um try aqui, que é a exceção, né, que você vai tratar. E aqui embaixo você tem um error. Então o catch dele. Então aqui eu vou dar um print error. Aqui é a mesma coisa que ele tivesse um let error aqui. Só que como está implícito para você só passa o erro. Então eu vou ver, né, o que vai vir desses resultados. Tipo, se eu conseguir pegar meus users model. Eu vou printar ele aqui. Depois desse try. Users model. Beleza. Vou rodar aqui. Então aqui ele conseguiu, né, fazer o parse de todos os meus usuários. Então ele está retornando para mim, né, essa estrutura de user model. Eu consegui parsear todos eles. Então, basicamente é isso, né? Tipo, é bem, bem tranquilo você parsear dados aqui. É quase que como funciona
O Swift ele tem um protocolo, né, chamado Codable, que ele faz o parse de JSON para estruturas. Então é mais ou menos como funciona assim, é muito por cima. E aqui, o que que a gente pode fazer, né? Além de retornar só esse erro. A gente pode deixar individual, então, para cada um desses erros também. Então, tipo, posso colocar aqui um parse ID, um case parse email e um case parse name. Então, para a gente ser mais específico, né, nos nossos erros aqui, a gente pode colocar aqui um guard, let, isso aqui, precisava desse let, cada um else, e aqui eu retorno meu throw. Aí aqui eu posso passar meu name, aqui no próximo eu posso colocar o e-mail, guard, let, else, parse, e-mail, aqui eu posso deixar o ID. Aí beleza. Pra gente só ver, né, se tá testando ou não, é só aumentar aqui um espaço aqui nesse ID. Vamos testar para ver o que, que ele pode dar de erro. Então aqui ele conseguiu, né? Ele não conseguiu fazer o parse nosso ID. E ele deu um throw, né, desse erro. Ou seja, aqui na hora que vem no catch, ele printou esse erro. Então é isso. Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje. Bem rápido, bem dinâmico aqui. E valeu, vou estar nos próximos episódios eu vou estar começando a criar, né, os projetos dentro do Xcode. Então vou sair um pouco dessa parte do playground aqui. Eu vou estar criando alguns projetos menores. Vou estar iniciando, né, mostrando como é que funciona o auto layout, essas coisas. E depois eu vou estar criando um projeto, né. Então, tipo, isso aqui só foi só o início. E valeu, até o próximo vídeo.